monte de gente de branco aqui. Sinal que Deus tem coisas novas para bastante pessoas aqui, ou para todos. Abra sua Bíblia, no livro de Daniel. Capítulo 6 de Daniel. Pode abrir com calma. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Doni, marido da Luciana, pastora Luciana. Amém? Vamos nessa então. Vamos ler a partir do versículo 13. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei. E do interdito que o Senhor assinou, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel, até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, outras traduções, sem comer nada, e não deixou trazer a sua presença entre os instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Amém. Até aqui. Depois a gente dá continuidade. Senhor, meu Deus e Pai querido, Senhor, me coloco diante da tua presença, Senhor, um instrumento, como filho seu, como teu servo, Deus. Senhor, usa da minha vida, Deus, aqui essa noite, para falar com a tua igreja, para salvar, curar, libertar, Senhor. Que algo em nome do Senhor Jesus possa acontecer aqui nessa igreja, na vida dos meus irmãos aqui, Deus. O Senhor sabe como cada um entrou aqui. Muitos entraram com um sorriso no rosto, Deus, mas só o Senhor sabe, Deus, a tristeza, aquilo que está dentro do coração dos meus irmãos, Deus. Senhor, mas assim como nós acabamos de ler, Deus, que Daniel, ele servia um Deus vivo e poderoso, e algo aconteceu na vida dele que nós iremos ler daqui um pouco, Senhor. Algo irá acontecer na vida dos meus irmãos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Daniel, profeta Daniel, é um livro muito conhecido, é um personagem bíblico, um profeta muito conhecido. Daniel na cova dos leões é algo que as professoras ensinam muito na sala de aulas, passa filmes na televisão. Talvez você já pregou
ou já assistiu alguma pregação, ou já foi ministrado na tua cela, ou já foi ministrado na igreja, mas hoje Deus ele quer se representar para você falar no teu coração de uma maneira especial. Deus quer trazer algo de diferente para a tua vida aqui essa noite, através dessa palavra, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. A palavra Daniel, ela significa: Deus é o meu juiz. E eu confesso para vocês que Deus é o meu juiz. É Ele que vai nos julgar naquele grande dia. É a palavra dele que nos julga, em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele também disse em 7 de Mateus que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, meu irmão. Amém? Então, se ele é meu juiz, se ele é o teu juiz, isso aí nos remete que não deixa homem nenhum, não deixa ninguém ficar colocando juízo, colocando empecilhos, regras sobre a tua vida, porque é a Bíblia que te julga. Não sou eu, não são os pastores, não é o seu líder de célula, mas Deus, Ele é o nosso juiz. Glória a Deus. Para nós entendermos um pouquinho, compreendermos um pouquinho aquilo que nós lemos aqui essa noite, nós temos que voltar para o capítulo 1 de Daniel. Daniel, ele vivia ali em Judá, em Israel, e no mesmo tempo que ele morava ali, ele habitava em Israel, em Judá. Para aqueles que forem nessa caravana em nome do Senhor Jesus, vocês vão ter o privilégio de conhecer Israel, Judá, a Galileia, do alto, do baixo. Então, a Bíblia relata que naquele mesmo momento, quem governava a Babilônia era Nabucodonosor. E Nabucodonosor, no reinado dele, a Babilônia, ela invadiu Israel. E houve uma grande destruição ali em Israel. E o que o rei ali pediu, Nabucodonosor? Ele fez um pedido para os seus súditos, para os oficiais, os generais, para que trouxessem ali. Ele não pediu dessa vez, eles venceram a guerra, eles não trouxeram os despojos da guerra, os armamentos que sobraram, etc. Ele fez um pedido para que trouxessem alguns jovens inteligentes, sábios, de boa estatura, formosos, com boa saúde. Foi o pedido do rei Nabucodonosor. E dentre aqueles jovens, a Bíblia relata no capítulo 1, que veio Daniel no meio. A pedido do rei veio Daniel. E junto com Daniel veio Sadraque, Mesaque e Abdenego, que também é uma história conhecida, que foram lançados na fornalha. E a Bíblia relata no capítulo 1, se você depois puder chegar na tua casa, se você nunca leu o livro de Daniel inteiro, eu te faço um pedido, para que hoje, ou amanhã, ou depois, você leia do 1 até o capítulo 6. A Bíblia fala que quando Daniel, ele chegou ali na Babilônia, exilado, longe da família, dos pais, das pessoas que ele conheciam. O capítulo 1, ele é rico em detalhes sobre a vida de Daniel, sobre um pouco da história deles ali. A Bíblia fala que o rei, não era de costume, o rei Nabucodonosor, ele pede para um dos oficiais reunir aqueles jovens e separar e dar para eles tipo o bom e do melhor, tudo que era servido ali no palácio, todas as iguarias, os manjares, as comidas que era servido para os príncipes, para o rei, para os seus súditos ali de alta patente, também era para tratar aqueles rapazes daquela mesma maneira, daquela forma. Só que quando chegou a vez de Daniel, daqueles outros três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele fez um pedido
para aquele oficial que se era possível ele se abster e não se alimentar do banquete, dos manjares que o rei, que o palácio oferecia. Mas aquele oficial, ele falou tipo, ele recebeu uma ordem do rei. Tipo, ó, se você não se alimentar, vocês não se alimentarem como os demais, vocês vão ficar fracos. Os demais vão ficar forte, robusto, como o rei quer que eles fiquem, e vocês tipo, vão ficar para trás. Pálidos, amarelos, desnutridos. Aí Daniel, ele fez um questionamento e uma colocação. Ele falou, olha, vamos fazer um combinado, um período de 10 dias, nós vamos ficar só se alimentando de legumes, tipo fruto da terra. Se ao final dos 10 dias, a gente tiver ok com nós, aí a gente continua. E foi desse jeito que sucedeu e aconteceu. Passou os 10 dias... Depois de 10 dias, aqueles jovens, eles estavam, Daniel, forte, esbelto, diferente dos demais, que estavam se alimentando das comidas, das iguarias que o palácio oferecia. E com tudo isso, o súdito do rei, ele deixou que Daniel e os demais, Sadraque, Mesaque e Abednego, continuassem sem a comida do rei, sem as iguarias do rei, sem o manjar, os manjares que o palácio do rei Nabucodonosor oferecia para eles. Sabe por que Daniel fez isso? Eu te pergunto, foi Deus que pediu, Daniel, não coma, não beba do vinho do palácio, ele se absteve do vinho? Foi alguém que pediu? A Bíblia não fala que foi os pais deles que falaram, ó, vocês vão cativo para a Babilônia e vocês não comam isso. Não. Foi uma decisão do próprio Daniel, de algo que estava dentro dele, o Espírito de Deus que estava dentro dele, ele tomou a decisão de não se contaminar com as coisas da Babilônia, com os manjares do rei, porque aquelas comidas, aquelas iguarias, elas eram sacrificadas, elas eram oferecidas a outros deuses. E eu creio que Daniel já tinha aprendido que ele deveria somente adorar e servir ao único Deus, o Deus forte e poderoso que eu e você nós servimos. Amém? Então existem situações, existem decisões relacionadas à nossa vida com Deus, entre o nosso servir a Deus, entre a nossa postura, entre uma ética cristã, que às vezes não é o teu pastor, não é o teu líder de célula, existe algo que é, como Daniel ele decidiu, eu e você, nós temos que decidir. Isso aqui não vai fazer bem para mim. Isso aqui não vai fazer bem para a minha carne. Isso aqui não vai fazer bem para a minha saúde. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Como que eu vou para Jerusalém se eu não estiver aguentando nem andar direito, ruim de saúde? Então decida. Decida, cara. Ninguém pediu para Daniel, foi uma decisão dele. Ele decidiu não se contaminar. E assim é a nossa vida com Deus. Assim é a nossa vida com Jesus Cristo. Assim é a nossa vida, o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos, sim, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E tem coisas, como ele habita em você, cabe a você quando você vai tocar em algo, fazer algo que você já sabe. Pensa comigo aí, vai, reflita. Algo que talvez você tenha feito, que tenha entristecido o Espírito Santo de Deus. Você fez, você está fazendo,
Hoje você está aprendendo aqui. Ninguém proibiu Daniel. Foi uma decisão de Daniel. Quem mandou você vir aqui hoje? Você podia ficar sem essa. Então, algo que talvez você está fazendo há muito tempo, desde o dia que você desceu a água do santo batismo, assim como eu, mesmo depois que eu me batizei, mesmo depois de muito tempo, ainda eu continuei fazendo algumas coisas erradas, até um dia que Deus ele falou: chega. Quem sabe o Espírito Santo, que eu não vou falar, ele já está dizendo para você aqui: chega, chega disso, para com isso, deixa isso de lado, cara. Isso aí tem me entristecido. Seja um Daniel de Deus aqui essa noite. Tem muitos Daniéis aqui, tem muito Daniel. Só o Daniel, esposo da Jessiquinha, que não está aqui, mas tem muitos Daniel, e essa palavra é para você, em nome de Jesus. E dando continuidade, a Bíblia relata, cara, que através daquela decisão que Daniel ele tomou ali, de não se contaminar, aquele menino que chegou lá, de repente, o rei começou a ficar de olho nele. As pessoas começaram a ficar de olho nele. Os ministros ali da Babilônia começaram a ficar de olho nele. De repente começou a chegar algumas notícias do rei para o rei. Falou: sabe aqueles 4, e sabe aquele tal de Daniel, que veio de Judá ali de Israel? Ele é diferente, ele tem um espírito diferente, tem algo diferente nele. Mas até então nada acontecia na vida de Daniel, até o dia que a Bíblia relata que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ficou perturbado, e ali ele começou a chamar os adivinhos, os feiticeiros, para desvendar o mistério do sonho dele, e nada de ninguém desvendar, cara, nada. Aí lembraram de quem? De Daniel. A Bíblia fala que os feiticeiros, cara, os adivinhos, os cartomantes, todos mortos pelo rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que Deus ele se agradou de Daniel, e o Espírito de Deus que estava em Daniel, a Bíblia fala, fez com que ele revelasse o sonho do rei Nabucodonosor. Ali Daniel ele começou a se destacar. Ali Daniel ele começou a se tornar uma pessoa em evidência. E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que todo mundo que se destaca, acontece algo na vida dela. Quem se destaca, quem fica em evidência, isso gera o quê? Inveja, ciúme. Alguém tenta puxar o tapete, alguém, cara, tenta fazer alguma coisa contra essa pessoa. Eu estou pregando aqui essa noite, em nome de Jesus, para muitos Daniéis. Não é para um Daniel, para muitos Daniéis. Eu tenho certeza absoluta, em nome do Senhor Jesus, assim como o rei Nabucodonosor, ele tirou Daniel e aqueles jovens ali de Judá, ali de Israel, e levou para Babilônia, para que eles se destacassem. Eu quero dizer que muitos de vocês, o rei da tribo de Judá, o rei de Israel, chamado Jesus Cristo, tiraram muitos aqui do mundo, de uma vida pecaminosa, para destacarem, amém? Nos caminhos do Senhor Jesus. Aleluia. Lamandará, Shuri canta, Lamandará, Jesus. Aí a Bíblia fala que depois de desvendar o sonho do rei Nabucodonosor, tudo aquilo que
que Daniel falou acabou acontecendo, que vocês vão ler. Aí Nabucodonosor, ele morreu, e vieram outros reis, até chegar no reinado do rei Dário. E a Bíblia fala que Daniel, ele já estava numa posição de destaque. Ele já era uma pessoa de alto escalão no reinado do rei Dário. E a Bíblia fala que o reinado dele cresceu tanto, começou a crescer, expandir, prosperar, que foi necessário. Ele criou 120 províncias, e Daniel estava lá. E no meio dessas 120 províncias, ele levantou 120 príncipes para tomar conta dessas 120 províncias. E dentro desses 120 príncipes, a Bíblia relata que foi levantado 3 ministros. E quem era um desses 3? Aquele que se destacou. Daniel estava entre esses 3. Vamos lá, vem comigo em nome de Jesus. E a Bíblia relata que desses 3, o rei, em pensamento, ele falou assim: eu vou colocar Daniel para governar sobre os 120 príncipes e sobre esses 3 ministros. A partir daí, a história de Daniel, ela começou a mudar. Porque Daniel, ele começou a ocupar uma posição. Ele subiu de degrau, a patente dele subiu. E automaticamente as guerras dele, as pelejas dele, as batalhas dele começaram a ser outras, queridos. E eu digo para você que está aqui essa noite, todas as vezes que você subir de degrau, algo irá acontecer na sua vida. Algo acontece na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia relata que nós acabamos de ler que aqueles 3 presidentes, juntamente com aqueles 120 governadores, eles falaram assim, tipo, se reuniram entre eles, às escondidas, falava assim: como que pode? Nós, nascemos aqui na Babilônia, crescemos, fomos criados aqui na Babilônia, nesse lugar, e de repente, um jovem, um moço, Daniel já não era mais tão moço, que veio deportado lá de Judá, agora vai presidir, comandar sobre nós. Isso aí a Bíblia relata que despertou um ciúme, uma inveja muito grande, cara. Tome cuidado, meu irmão, com inveja, com ciúme. Às vezes não chegou a tua hora ainda. Talvez Deus tenha levantado pessoas para governar, ser governo sobre a tua vida, sobre a tua casa, na tua igreja, na tua célula, no teu trabalho. Tome cuidado com o ciúme. Tome cuidado com a inveja, que a inveja não é de Deus. Desde o início, a inveja ela está lá. Caim matou Abel. Aí eles se reuniram, e a Bíblia relata que eles procuraram algo a qual eles pudessem puxar o tapete de Daniel, derrubar Daniel, quebrar a confiança que o rei tinha perante Daniel. Aí eles falaram: puxa, mas a parte administrativa, em que área? Será que ele administra bem? Ele é bom no financeiro? No que nós podemos pegar e armar uma casinha sobre Daniel? A Bíblia fala que em nada, perante o governo de Daniel ali, como ministro ali, eles tiveram do que acusar.
Só que aí eles lembraram que Daniel, ele servia um Deus como eu sirvo, como você serve, como Daniel confiava e como nós confiamos. Ele falou: olha, se nós formos até o rei e revogarmos um edital que por um período de 30 dias ninguém pode fazer nenhuma súplica, nenhuma petição, senão a você, rei. E eles falaram assim, tipo, ó, eu acho que mediante a isso nós iremos pegar Daniel. E o que aconteceu? Daniel, cara, a Bíblia relata que o rei aceitou aquela petição, aquilo que foi estipulado, e foi determinado que qualquer um que naquele reinado fizesse uma petição ou se prostrasse para outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões, onde nós acabamos de ler. Eu estou esmiuçando bem, explicando bem, para que vocês possam entender. O que me remete a isso aí? Eu gostaria que você pensasse comigo, que você refletisse comigo. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eternamente. Deus, lá da tua majestade, Ele estava vendo tudo, mas Ele não avisou Daniel. Ele não avisou Daniel. Ele não avisou Daniel: olha, se você for lá como de costume, dobrar os seus joelhos e me adorar durante, como você faz 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, à noite, você vai ser lançado na cova dos leões. Reflita comigo, queridos. Existem situações que você passa, existem apertos que eu passo, existem momentos de extrema dificuldade que nós passamos, cara. Você fala: Senhor, por que comigo? Porque o Senhor não me avisou. Deus não avisou Daniel também. E não foi porque Daniel, ele não foi avisado por Deus, ele não murmurou, ele não questionou, ele não reclamou. Simplesmente, ele continuou a fazer como de costume. Ele foi lá, ele dobrou o joelho dele ali por 3 vezes durante o dia. E ele começou a falar com o Deus dele: Deus forte, Deus poderoso, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor criou tudo, o Senhor que me permitiu eu sair lá de Judá, de Israel, para quem sabe até perecer aqui, ser devorado aqui pelos leões, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele não questionou. E algo também que me chamou muita atenção, que nós lemos aí, que a partir do momento que Daniel ele foi pego ali orando, nós lemos que os ministros, os presidentes, pegaram ele em oração, adorando ao Rei da Glória. Eles correram para fazer uma fofoca, para avisar o rei. Tipo, se fosse hoje, nem ia precisar. Eles iam fazer uma postagem no Instagram ali, ia tirar uma foto, já ia mandar uma mensagem para o WhatsApp, para o rei. É isso que acontece. Às vezes nós vimos o irmão no erro, fazendo algo, nós pegamos o celular, se possível, tiramos foto, gravamos. Cara, eles fizeram a mesma coisa. Nós lemos que quando o rei recebeu a notícia, a Bíblia fala que ele se entristeceu muito. Ele tentou revogar, mas não tinha como. Não tinha mais como. Aí nós lemos aqui que ele teve que fazer o quê? Ele teve que
pegar Daniel e lançar a cova dos leões. Algo muito interessante, cara. Deus falou muito comigo nisso aí, presta atenção. Assim como Deus não avisou Daniel, e Deus não te avisou de muitas coisas que já aconteceram na tua vida, pare de questionar, pare de murmurar, simplesmente só confia, como Daniel confiou. A Bíblia fala que o rei, ele tinha uma amizade muito grande com Daniel. Ele gostava muito de Daniel. Sabe por que ele gostava de Daniel? A Bíblia fala que ele gostava de Daniel porque Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Tipo assim, Daniel, tudo que ele pegava para fazer, ele fazia muito bem feito. Porque de um simples jovem que ele chegou ali, cativo na Babilônia, ele tornou ali um dos homens mais importantes, ou mais importante naquele reinado. Tipo, Daniel, ele chegou na igreja, se era para arrumar as cadeiras, ele era o primeiro a chegar para arrumar as cadeiras. Se ele era o cara para tirar as fotos para os mídias, ele tentava fazer aquilo com a maior perfeição, porque ele fazia tudo com excelência. Ele não deixava tudo para a última hora, ele não fazia nada de qualquer jeito. Tudo. Se era para pregar a palavra de Deus, ele pregava com excelência. Se era para tocar, ele tocava com excelência. Se era para orar, ele orava com excelência. A Bíblia relata que tudo que ele fazia com excelência. Se era para liderar a célula, ele liderava a célula com excelência. Tudo que Daniel fazia, a Bíblia fala que ele tinha um espírito de excelência. E aqui tem muitos Daniel. Aqui tem muitos Daniel, em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus. Eu falei para Jéssica, no dia do acampa dentro, eu falei, Jéssica e Dan, sabe por que tudo que vocês fazem, desde quando vocês chegaram na Galileia, flui e dá certo? Porque vocês têm um espírito como o espírito de Daniel, vocês têm um espírito de excelência. Isso aí se estende para muitos irmãos. E se você não tem esse espírito de excelência, busque essa excelência para você, não só aqui dentro da igreja, para fazer a obra de Deus, mas dentro da tua casa, no teu trabalho, para que você se destaque como Daniel se destacou em nome do Senhor Jesus. Pega essa, olha só, revelação da palavra. Leia, releia, Deus vai revelar no teu coração. A Bíblia relata que eles eram amigos. O rei Daniel, o rei tinha ele em autoestima. Quando Daniel foi pego, orando, e ele ficou sabendo que ele ia ser lançado na cova dos leões, ele poderia dar um jeitinho, ir até o palácio, conversar com o rei, pedir uma força para o rei. Rei, me ajuda, revoga, senão eu vou morrer. Sabe para quem que ele foi? Ele foi nos pés do Rei da Glória, meu irmão. Ele foi nos pés do Rei da Glória. Talvez você está buscando algo para a tua vida, você está querendo algo, você tem buscado algo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e você tem buscado no lugar errado, você tem buscado na fonte errado. Busque no lugar certo, busque nos pés do Senhor Jesus, busque no Deus forte e poderoso, para você ver se essa situação não vai mudar, se a sua vida não vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Até o rei jejuou pela vida de Daniel e ele não ficou sabendo. Talvez você está aqui como Daniel hoje. Você está numa cova, sofrendo, padecendo, só Deus sabe da sua situação. Ou talvez você também já viveu dentro de uma cova, cara. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, talvez você não saiba, mas Deus levantou, assim como Deus levantou aquele rei
sabe, que ele jejuou, ele deixou de se alimentar. Deus tem levantado pessoas para jejuar pela tua vida, para orar pela tua vida. Talvez você não saiba, mas tem irmãos dessa igreja, tem pessoas no teu trabalho, pessoas na tua célula, que estão intercedendo, que estão orando por você. Por isso que você ainda não foi tragado e não foi devorado pelos leões ferozes. Aleluia. Tenha um espírito de excelência. Tenha. Em nome do Senhor Jesus, cara. Em nome do Senhor Jesus. Daniel, ele não tinha uma aliança, não era com o rei da terra. Quando ele mais precisou, ele fez o quê? Ele buscou em oração a aliança, ele tocou os céus através da oração dele, com a aliança que ele tinha feito com Deus. Então deixe simplesmente de depender do homem, das suas alianças que você tem feito aqui na terra, em nome do Senhor Jesus, e dependa mais das alianças celestiais que você fez com Jesus Cristo. Você tem um espírito de excelência dentro de você, porque o Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E nós lemos que o rei, mesmo muito triste, e com a permissão de Deus, ele lançou Daniel na cova dos leões. Ele foi lançado e ele foi dormir triste. E agora nós vamos ler o que aconteceu com Daniel e o que tem acontecido com você. E é profético o que vai acontecer com você. Talvez você está aqui hoje, você está dentro de uma cova escura, sabe, os leões famintos querendo te tragar. A Bíblia fala que o leão, ele é tão forte que ele não mata as presas dele, ele não caça, não é com a boca. A patada dele é tão forte, tão violenta, que ele abate com as patas. Talvez você tenha levado muitas patadas, cara. Não sei na onde. Você está dentro de uma cova. E cova me remete a um lugar escuro, um lugar de solidão, um lugar de esquecimento, um lugar onde você não vê ninguém e ninguém te enxerga. A cova, quem está na cova não enxerga o que está acontecendo lá fora. A cova, quem está lá fora não enxerga quem está lá dentro. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que permitiu Daniel entrar naquela cova, que enxergou Daniel, é o mesmo Deus que está te vendo, é o mesmo Deus que está te enxergando. Meu irmão, você não está sozinho nessa cova, porque Daniel também não estava sozinho. E nós vamos ler quem Deus enviou para estar com Daniel naquela cova. Nós já estamos finalizando. Ai, Jesus. Alamandará, suricanta, alamandará. Daniel respondeu: que vive eternamente, o meu Deus me enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não era um, era muitos, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus. Você sabe por que você está aqui essa noite? Baixe sua cabeça, curva sua cabeça. Quantas vezes você se viu numa cova? Quantas vezes você passou por situações de perigo,
de medo, ai Jesus, de aflição. Quantas vezes você pensou que o teu Deus, ele tinha esquecido de você? Você se sentiu abandonado, abandonada, no vale da sombra da morte, a fome, o desespero, o espírito da morte te rondando, te sondando. A cova nos remete à depressão, a crises de ansiedade, a síndrome do pânico, complexos e mais complexos, complexos de inferioridade. Daniel, ele estava na cova. As pessoas sabiam que ele estava na cova, mas não sabiam o que Daniel estava passando. E Daniel não sabia o que estava acontecendo lá fora. As pessoas, talvez tem pessoas que sabem do momento que você está vivendo, da cova que você está, mas não sabe o que tem passado pela tua mente. Pode derramar lágrima mesmo, pode chorar, porque o Deus de Daniel, ele está aqui essa noite, e ele te diz, com a voz suave: filho meu, filha minha, sabe por que os leões não te devoraram? Sabe por que ainda você está vivo? Sabe por que ainda você está viva? Porque eu enviei anjos na tua casa. Eu enviei anjos na tua casa, assim como eu enviei anjos para tampar a boca dos leões. Eu enviei anjos para cuidar da tua casa, para cuidar do teu coração, para cuidar da tua família, para cuidar dos teus filhos. Eu envio anjos na tua casa. Xalamandará, suricantalamandarabá. Está doendo? Aguente, suporte, não reclame, fale mais com o céu, dependa mais das coisas dos céus do que das coisas terrenas, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim como eu coloquei Daniel no lugar de destaque, em nome do Senhor Jesus, se você suportar a cova, Jesus, Deus sabe o que tem reservado para você, meu querido e minha querida. A Bíblia diz que Daniel, ele se prostrou e orou ao Deus dos exércitos, virado para Jerusalém. E Deus ouviu a oração de Daniel, e Ele está ouvindo a tua oração, em nome de Jesus. Senhor, manda a depressão embora, manda o espírito de morte embora, manda a tristeza embora, em nome do Senhor Jesus. Enche os meus irmãos, enche as minhas irmãs do teu Espírito Santo. Receba, em nome de Jesus. Sabe aquele dia mais difícil da tua vida? Eu enviei anjos para te guardar. Sabe aquele dia que você falou: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de célula. Assim como o rei, ele jejuou pela vida de Daniel, tinha alguém orando, intercedendo para a tua vida, e Deus enviou anjos para te guardar, para te proteger, para te livrar da morte, meu irmão e minha irmã. Por isso que você está aqui esta noite. Confie no Deus de Daniel.
Confie no Deus de Israel. O que é possível você fazer, faça, mas as demais coisas, o Deus de Daniel, Ele irá fazer por você. Deus te diz aqui: eu pelejo a tua guerra, é eu que tampo a boca dos leões, é eu que tampo. A Bíblia fala que aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões, junto com todas as familiares. Antes que eles chegassem no fundo da cova, eles foram devorados. Dos teus inimigos, dos teus adversários, cuido eu. Não levante a tua mão, não levante a tua mão. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu e você, nós decidimos confiar no Deus de Daniel. Faça alianças com os céus. Lamandarás. Canta la mandaraba, canta la mas. Randala andará, sori, canta la mandarabás. Receba essa palavra no teu Espírito Santo. Receba essa palavra no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Rei da Glória, Ele te chama, assim como o Rei da Terra, Ele chamou Daniel, 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 Daniel. Ele estava triste, ele estava triste, ele estava amargurado. Daniel, Daniel. Ele pensou que Daniel tinha morrido. Daniel saiu feliz, contente, glorificando a Deus, porque Deus tinha enviado o seu anjo. E Deus te chama aqui, querido. Saia da cova, saia da escuridão, saia em nome de Jesus, saia para fora, Daniel. Saia, minha irmã, saia, meu irmão. Há um lugar de destaque, há um lugar em Deus para que você possa viver todos os dias da tua vida em nome do Senhor Jesus. Há um lugar de descanso, há um lugar de paz para você. Alamã, se coloque de pé.